Então, vamos lá, apresentando o nosso Anderson Cristofoletti. Se apresente para nós. Tudo bem com vocês? Sou Anderson Cristofoletti, contador já há 23 anos, hein? 23 anos de história aí já cuidando de empresas, com foco, especialização bastante no terceiro setor também. Sou advogado há acho que 10 anos já, por aí, 10 anos, vai fazer 10 anos. Também sou consultor de empresa, treino empresários, sou coach, business coach, tenho algumas formações do Brasil e fora. E estou aqui a convite da Vanessa hoje para a gente poder tirar algumas dúvidas, ajudar vocês no que for preciso, naquilo que for necessário para impulsionar o seu negócio e fazer você alcançar resultados extraordinários. É isso que a gente quer, exatamente. A gente está aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Eu estou sempre fazendo live falando de lacinhos, mas eu percebi que tem muitas dúvidas quanto à microempresa. Eu criei a minha no escritório do Anderson, mas as dúvidas de vocês são muito mais amplas, então eu preferi procurar um profissional do que eu me atrever a responder essas perguntas. Então, o Anderson vai falar, vai dar uma abrangência geral sobre MEI e aí depois a gente vai responder as perguntas específicas, tá bom, gente? Tá. Qualquer dúvida que vá rolando aqui, vocês vão botando aqui, que depois a gente vai vendo, tá? Legal. A primeira coisa que a gente pode falar um pouquinho é sobre esse benefício que a MEI realmente ela surgiu para ajudar as pessoas que eram autônomas, as pessoas que tinham um negócio mais de forma informal. Então o governo aí numa tentativa de formalizar e ajudar essas pessoas, ela elaborou esse plano chamado microempreendedor individual, depois passou a ser empreendedor individual e cada hora tem um nome, mas isso acaba sendo o conteúdo é o mesmo. E o que barateou o custo, ele tirou a necessidade de você ter que ter um escritório contábil para você poder abrir, você pode se formalizar hoje de forma gratuita, sem nenhum custo de formalização, pelo portal do empreendedor.gov.br. Importante ressaltar que esse é o portal oficial. Porque pode acontecer, né, Anderson, de algumas pessoas, que já aconteceu aqui, um funcionário do Anderson comentou com a gente, que teve uma pessoa que foi lá no escritório deles, eu entrei lá no portal e tal, fiz a minha MEI e pediu para eu pagar uma taxa lá, um bolete de R$200, eu fui lá e paguei, mas até hoje não surgiu. Possivelmente foi utilizado algum site de terceiros que se propôs a fazer esse serviço e não fez. Então o site oficial, a gente deixa bem claro, depois a gente pode pôr ali na descrição, é o portal do empreendedor.gov.br. Se não, por ali você fazendo essa inscrição, ela é gratuita, ela é simples de tudo. Primeiramente você faz o quê? Um cadastro no chamado cartão cidadão, é um cadastro que tem primeiro, que você precisa do CPF, RG, o endereço e o título do eleitor. Feito esse cadastro, é gerado uma autorização que você entra no portal do empreendedor, isso você também faz pelo portal. E aí você já se cadastra e já se formaliza, é simples de tudo, apenas alguns conceitos que você tem que pesquisar ali, qual é a atividade que você vai utilizar, tem que identificar isso. E o que é importante na formalização, uma coisa que as pessoas esquecem muito, é visualizar na prefeitura local se o local que vai funcionar a empresa é possível, a gente chama isso de viabilidade, procurar viabilidade no município para ver se comporta no local que você vai abrir a atividade. Ou se de repente, por exemplo, vai abrir como um ambulante, se a cidade permite a inscrição como um ambulante, porque de repente você cadastra no CNPJ, a hora que você vai buscar a autorização da prefeitura, eles cancelam a sua Anderson, atividade. deixa eu te perguntar uma coisa, se eu entrar lá no portal, eu consigo fazer a minha MEI sozinha. Porém, se eu procurar um escritório de contabilidade, que foi o meu caso, quanto mais ou menos o pessoal tem cobrado assim para criar a MEI para essa pessoa? Eu acredito que você vai encontrar escritórios hoje que não vão te cobrar nada, porque daí ele tem o interesse de repente de ter uma mensalidade, alguma outra coisa assim. Ou você vai encontrar escritórios aí dependendo, eu vou citar aqui na nossa região, de 150 a R$200 mensais. Mas pode então encontrar para depois alguns te ajudar.
E para abrir, alguns podem cobrar aí 100, 200, 300 reais, dependendo muito da região, dependendo muito daquilo que combina com o cliente. Adriana, né? pode deixar que a gente vai colocar o site certinho do portal depois, tá? E Anderson, outra questão agora. Ixi, ai meu Deus, esqueci. Uma abrangência maior você já deu? Posso fazer algumas perguntas? Ou você acha que precisa. Para as perguntas, eu acho que nas perguntas vão ter todas as respostas. Né? Então tá. Vou começar então, gente, a fazer as perguntinhas que vocês já enviaram para mim. E eu vi que algumas perguntas ali já tem aqui também. Tá? É verdade que quando você tem MEI e você é demitido da empresa, você trabalha. Como é que é? Onde trabalha, você perde o direito de seguro-desemprego? Nós falamos aqui sobre isso, então podemos conversar. Perde porque o seguro-desemprego não é a MEI em si que prejudica, é a própria lei do seguro-desemprego, ela é para aqueles que não têm renda nenhuma, nada. Então quando você tem formalizado uma MEI, subentende que você tem uma renda, independente de qual for. Então ele vai ser sim um bloqueio para o seguro-desemprego. Você perde o seguro-desemprego por causa que você tem uma fonte de renda. Legal. Aqui, eu fui no Senai, eles orientaram e fizeram tudo gratuito. Também. Tem órgãos do governo, Sebrae, Senai, às vezes o SESI, eles produzem isso, Ciesp, Fiesp, vários órgãos do governo, inclusive alguns escritórios que são parceiros dessas entidades também fazem de graça. Certamente na sua cidade tem órgãos que vão fazer de graça sim. Que ótimo. Aqui, então eu vou lá em outra pergunta. Como parcelar em atraso? Com parcelas em atraso eu consigo emitir nota fiscal? Tá, vamos falar um pouquinho sobre a emissão da nota fiscal. Só abrir o portal do empreendedor, ele já não te dá condições de você emitir uma nota fiscal. Para isso você vai ter que, se você for uma atividade de venda, fazer contato com o posto fiscal do seu estado. Aí cada estado tem uma regra para a emissão dessa nota. Se é a prestação do serviço, com a prefeitura local. São esses dois órgãos que vão gerenciar como que você vai emitir essas notas, como que isso vai funcionar. Você pode emitir notas avulsas, lembrando que o microempreendedor não está obrigado à emissão de nota para venda para pessoa física, apenas para pessoa jurídica. Tá? Então, se você for prestar um serviço para você vai fazer e revender para uma loja, fazer a revenda, você vai precisar emitir uma nota fiscal. E aí, nesse caso, é o posto fiscal que vai dirimir isso. Como são esses órgãos que fazem essa emissão de nota? Então, enquanto você estiver apto ou ativo perante a Receita Federal, perante a sua MEI, inscrição de MEI, você pode emitir a nota mesmo com dívida, tá? Toma cuidado que a dívida ela pode de repente suspender a sua inscrição, ela pode cancelar a sua inscrição e aí vai bloquear a emissão de nota, tá? E se você tem também parcelas em atraso, você consegue fazer parcelamento virando o ano calendário. Então assim, já respondeu aqui, você pode ter MEI registrado em outra empresa? Sim. Registro de empresa pode, você não pode ser sócio de outra empresa. Se você for sócio de outra empresa, ainda que seja 1% ou tiver outro tipo de empresa, você não pode ser MEI, tá? E se você for servidor público federal ou servidor público estadual, dependendo do seu estatuto, você também não pode abrir a MEI, tá? Que vai prejudicar você no seu concurso público. Pode trabalhar em casa com MEI? Pode, normalmente. Você pode, quando você vai fazer a inscrição da MEI, você coloca o endereço empresarial da sua residência, desde que a sua residência esteja no local permitido pela prefeitura. Lembra da viabilidade que nós falamos? Se tiver um condomínio fechado, de repente o estatuto do condomínio pode proibir isso. Se você estiver numa área onde o plano diretor da cidade proíbe a criação de empresa, você pode ter problema com isso, mas se não tiver nenhum desses casos de exceção, a sua casa pode ser a sede da empresa sim. Joia. Anderson, aqui bom dia. Queria saber se com o meu nome no SPC Serasa podemos abrir uma MEI. Pode. Não é feito consulta SCPC ou Serasa para abertura. O que você vai ter problema é de repente se você for abrir uma conta bancária, pedir um empréstimo bancário, um capital de giro, alguma coisa assim, que existem linhas de créditos para MEI que são interessantes, por seu nome estar sujo ou estar no cadastro de inadimplentes, o banco não vai te fornecer isso, não vai te fornecer cheque, pode ser que ele nem permita a abertura da conta. Então não é a MEI, a abertura da MEI é tranquilo, mas de repente se você for acessar,
esse tipo de cadastro bancário você não consiga. E de repente alguns fornecedores também, né, que vai exigir, ou algum cliente que vai exigir essa questão para você. Então você que está com o nome com o SPC Serasa, bora fazer lacinho, bora vender bastante lacinho, pagar tudo e regularizar. Isso aí. Aqui, ó. O MEI abaixa o valor da aposentadoria do cálculo da média para aposentar? Aí depende do entendimento. Se você é um contribuinte, por exemplo, empregado, que você vem pagando mais que um salário mínimo por mês, de repente você fica desempregado e passa a contribuir para o MEI, automaticamente os meses como contribuintes do MEI vai abaixar a média final, porque você já tinha um valor maior, ok? Só que existe a possibilidade de você ser uma MEI e complementar o recolhimento previdenciário, que vai levar você a aumentar até o teto da Previdência o valor necessário para a aposentadoria. Então você pode complementar o valor previdenciário para que você alcance a média maior. Ok, entendido então. Aqui, ó. Sou aposentada. O que muda em termos de imposto para criar a MEI? Tá, ser aposentada não é não muda nada, não existe nenhum critério em relação à aposentadoria. Lembre-se, se for aposentadoria normal, se for aposentadoria por invalidez, o que se entende? Que você não está apta para nenhuma atividade comercial, atividade profissional. Então, se você abre uma MEI e é aposentada por invalidez, automaticamente o INSS vai cortar o seu benefício. Agora, se você é aposentada por idade, aposentada por tempo de serviço, abrindo a MEI você vai fazer os recolhimentos da mesma forma, não tem nenhuma isenção, nenhum benefício a mais, o recolhimento é o mesmo. Certo. Quem tem MEI tem direito a salário e maternidade? Sim, todos os direitos previdenciários eles estão inclusos na contribuição que você faz mensalmente lá de R$ 51,00 por mês. Deixa eu confirmar esse valor, R$ 54,00 por mês. Lembrando sempre que aí você precisa atingir as carências, tá? Por exemplo, salário maternidade você tem que pagar no mínimo 10 meses para você passar a ter o direito do salário maternidade. Como se fosse uma carência. Exatamente, essa carência você vai precisar. E para outras questões são os 12 meses necessários para você voltar à qualidade segurado. Tá? Mas se de repente você já estava numa empresa ou vinha recolhendo, esse tempo já conta também, então abrindo a MEI você já utiliza o tempo da carência anterior. Tá ótimo. Se eu atrasar o meu pagamento do MEI em algumas parcelas, o que pode acontecer? A princípio você vai pagar um juro de uma multa alta, né? Que é a mesma pergunta que diz aqui, ó, como regularizar uma MEI, tá. Que é a mesma pergunta. A questão de você dever hoje para tributos do governo, as multas e a correção é uma das mais altas que se tem. Então, você deixar isso acumular, isso vai gerar um valor alto de juros e multa. Em tese, você ficando, por exemplo, um ano sem o recolhimento, não vai acontecer nada, basicamente. Só que virando o ano, isso vai para a dívida ativa. Indo para a dívida ativa, isso pode ir para uma execução fiscal, isso pode suspender ou até tornar o seu CNPJ inapto, alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso conselho é, você virando o ano, você tem a possibilidade de fazer um parcelamento. Tá? Aí essa pessoa pode ir direto no portal, ou então procurar ou procura um escritório ou direto à Receita Federal. Mas normalmente algumas cidades, que nem a nossa, vai orientar você a entrar no site e fazer tudo pelo site. Certo. Quanto tenho que ganhar por mês para fazer o meu MEI? Tomara que ganhe bastante. Então não tem um limite, não tem. Não, sim. Mas tem um limite, né, de faturamento. Muito, muito importante isso. Estou até com a tabela aqui. A média de faturamento hoje é de R$ 6.750, ou 81 mil em um ano. Essa é o limite de faturamento. Lembra o seguinte, se você ultrapassa esse limite de 81 mil em até 20%, você vai ser desenquadrado de MEI e vai passar a ser microempresa no ano calendário seguinte. Se dentro do ano calendário você ultrapassa mais de 20%, você retroage ao primeiro dia de existência da empresa ou do ano calendário, aí tornando você como microempresa desde lá, aumentando seus tributos, aumentando o trabalho que se dá. Então o controle de faturamento,
Eles têm até no portal, deixa eu pegar aqui, ó. É um formulário como esse, é um controle mensal, não sei se dá pra gente mostrar aqui, mas no site você baixa isso gratuitamente, você faz o controle mensal do seu faturamento, para a hora que chegar a declaração no ano calendário seguinte, você ter... Porque é obrigatório declarar imposto de renda, né? A declaração jurídica ela é obrigatória. Para quem tem MEI, a declaração é obrigatória. É obrigatória, começa no mês de maio, essa declaração, deixa eu consultar a declaração da MEI. Já começa em fevereiro. E também a pessoa pode fazer sozinha ou ir procurar um escritório. Exatamente. É tudo muito simples, é tudo muito intuitivo o preenchimento, mas você pode buscar uma assessoria. E aí é por isso que é interessante quem tem MEI de ter um controle mensal, né? Isso. Esse formulário é um controle mensal, mas você pode fazer por um livro caixa. Porque daí na hora de fazer... Isso, é importantíssimo. Junta as notas de compra das suas mercadorias, você vai ter que declarar as despesas que você teve com a MEI. Então é importante que quando a gente tem MEI, quando a gente comprar a nossa matéria-prima, a gente já pede a nota fiscal no CNPJ da MEI, para você ter uma declaração de saída dos valores que você arrecadou. É uma contabilidade simples, como um orçamento doméstico, tudo que entra, tudo que sai, você organiza, porque nessa declaração ele vai pedir essas informações. Certo. Tem uma pergunta que eu acho que é meio complexa, mas assim, ó, qualquer pergunta que de repente saia do contexto, a gente tenta responder depois. E quando a casa onde você mora está para entrar no inventário, como faz para cadastrar o endereço da MEI, sendo que nesse mesmo local eu gostaria de abrir uma loja, gostaria de abrir algo? A grande questão aí... Quando você informar o seu endereço no portal, o portal vai aceitar qualquer endereço que você colocar, desde que seja um endereço válido, com um CEP válido. A grande questão é a hora que você vai para a prefeitura. E é obrigado a ir lá na prefeitura? É obrigado, porque é ali que ele vai te dar o alvará definitivo, porque até então você tem um alvará provisório. No alvará definitivo da prefeitura, eles podem pedir, por exemplo, o comprovante de endereço no nome da empresa. Eles podem pedir, se você não tem esse comprovante, em nome de um terceiro, qual é a relação contratual? Um contrato de locação, se é um imóvel emprestado, um contrato de cessão de uso, ou seja, a prefeitura vai te orientar depois quais são os documentos necessários para isso acontecer. Daí lá na prefeitura eles orientam tudo certinho. Vão orientar. Então, estar no inventário imóvel não é problema, a questão é você comprovar o uso desse imóvel de forma legal. Então é um contrato de locação, um contrato de compra e venda ou assim por diante. Ótimo então. Outra pergunta aqui, ó. Tenho que pagar a MEI e mais o INSS? Não necessariamente. Quando você contribui para a MEI, você já tem a contribuição previdenciária com todos os benefícios de direito ali embutido. Lembra o seguinte, nós estamos falando de um salário mínimo. Se você deseja mais que um salário mínimo, você tem que recolher a diferença para que você alcance o valor desejado. Para encerrar a MEI também pode ser pelo portal? Tipo, fiz a minha MEI, usei, mas agora eu quero... Isso. Lembra o seguinte, o primeiro passo é encerrar pelo portal. Só que você também tem que fazer o encerramento na prefeitura. Se você tem inscrição estadual, também fazer regularizar todos os débitos caso tenha? Não necessariamente. Hoje, antigamente era assim. Se você tem dívida, você consegue até encerrar. A gente até aconselha as pessoas que estão hoje com uma empresa e ela tem dívida e não consegue manter mais a empresa não vai mais existir, fecha ela, porque todo o débito vai ser transferido para o seu CPF. Tá? Certo. A única questão que você tem que tomar cuidado é se de repente você tem uma vinculação ainda com o banco, se você tem ainda vinculação com o fornecedor, e quando você torna ela inativa, você corta essa relação. Aí você pode ter um problema lá com esses terceiros. É melhor fazer tudo no mesmo momento para não ficar nada pendente. Exatamente, mas pelo portal também você vai fazer o encerramento. Então já acaba de responder aqui a resposta da Ana. Como cancelar a minha MEI mesmo atrasada? Cancela que a dívida vai para o CPF. Se for sua dívida com o governo, ela vai depois te mandar essa dívida para que você recolha pelo seu CPF. Ela não vai sumir, ela não desaparece, ela vai aparecer uma hora e bater na sua porta. Tá certo. Não, né, gente? Ninguém gosta do leão batendo na porta da gente, né? Tem uma pergunta assim, ó. Eu tenho uma MEI e eu vendia lingerie. E agora eu estou trabalhando com laço. Posso trocar a natureza da operação ali? Pode. Você pode ter várias atividades ligadas ao MEI. Você vai ter uma atividade principal,
que é aquilo que você mais utiliza, e você pode ter outras 15 atividades acessórias. E a qualquer momento você pode entrar no portal e fazer as alterações que você quiser entre a alteração cadastral ou alteração de atividade. Então pode trocar. Eu só vi aqui em algum lugar, não sei se foi ali ou aqui, alguém perguntando se eu posso transferir para o meu marido ou transferir para uma pessoa MEI. Não pode. A MEI você encerra esse CNPJ e abre um novo. Ah, certo. Tá? Você não transfere ela para outra pessoa. Tem outra aqui relacionada a marido aqui, gente, ó. Eu sou dependente do meu marido no imposto de renda. E se eu tiver MEI, não vou mais ser dependente? Justamente, a relação de dependência, você pode até ter a MEI, mas eu não aconselho você a entrar como dependente na declaração do seu marido. Por quê? Você vai somar rendas e somando rendas ele vai pagar mais imposto. Então, uma vez que você já tem uma renda, 99% das vezes é melhor que você faça uma declaração separada, né, coligando os CPFs lá, mas é uma declaração específica para você e uma para o seu marido, porque se você colocar como dependente dele, certamente o tributo vai ser maior para ele. Joia. Quem é funcionário público pode ter MEI? Depende, tem que ver o estatuto em que você está ligado lá na sua empresa ou no órgão público. Pelo que eu sei da lei, se você for um servidor público federal, já existe esse impedimento. Se você é um servidor público estadual, tem algumas áreas que já tem no estatuto previsto o impedimento. Se você é um servidor público municipal, aí dá uma avaliada no estatuto do órgão que você trabalha. Certo. Acho que tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu aqui, ó. Para ter empresa é necessário contratar um contador para fazer a contabilidade? Não. Depende da pessoa, né? Não, a MEI não. Se é uma microempresa, você já tem que ter o contador vinculado. Se é uma MEI, você não precisa, você pode... Eu, particularmente, gente, como eu não dou conta da minha vida, Nós precisamos resolver isso também. Eu vou lá, assim, uma vez, 2 vezes por ano, para regularizar tudo, porque é uma correria, eu chego lá com uma papelada e aí eles resolvem tudo, sabe? Assim, para as pessoas, assim, atrapalhadas e sem tempo, como eu, assim, o outro tá rindo lá, porque eu chego lá e vou lá atrás dele, me ajuda! Então, assim... Estamos acostumados já. Então, eu faço isso, mas assim, quem é uma pessoa super organizada, sabe, assim, pode fazer isso tudo sozinho, não precisa contratar. O que mais aqui? Tem direito de salário de maternidade? Tem. E quem recebe Bolsa Família, Anderson? Tá, aí tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A legislação não do MEI. O MEI não vai brigar em nada com ninguém. Mas a legislação do Bolsa Família, ele vai dizer que se você tem uma renda média lá, acredito que hoje está em R$ 175, você tem direito. Só que quando você abre uma MEI, você já está declarando um faturamento de até 81 mil ano. Então, automaticamente, no recadastro do Bolsa Família, eles vão te cortar, porque você já tem uma renda de vinda de outra atividade, ou subentende que você tem. É o mesmo caso do seguro-desemprego, eles vão cortar o seu salário família, sim. Tá? Então, não é o MEI que vai prejudicar o salário família, é o salário família que tem lá uma legislação que vai olhar para o seu cadastro e ver que você é um MEI e tem uma renda declarada de até 81 mil e vão cortar você. Então, tome cuidado com isso, sim. Qual a idade mínima para abrir uma MEI? 18 anos. 18 anos é a idade mínima, ou 16 anos até 18 se for emancipado. Se tiver uma declaração de emancipação via cartório, que já te dá identidade, te dá uma identidade de pessoa apta aos atos da vida. Então você pode responder sozinho. Então, 16 anos a 18 com a emancipação ou 18 para cima já é possível. Aqui, ó, sonho maior. Pode dar uma resumida no assunto, já que eu cheguei agora? Sonho maior. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas, mas lá no Face vai ficar para sempre, tá? E depois a gente vai colocar também no YouTube, porque é um tema muito legal que todo mundo precisa saber, então vai ficar salva assim, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu achei uma pergunta legal aqui, ó. Aqui, ó, que abrangeu legal. Assim, ó. Quais são as vantagens para uma artesã em fazer uma MEI? Tá, vamos lá. Primeiro que você vai se formalizar, você vai ter uma identidade empresarial, uma personalidade jurídica. Com isso você pode, por exemplo, buscar
financiamentos bancários pelo CNPJ, você pode comprar veículos pelo CNPJ, então você tem uma tem desconto até, né? Cada banco ele fornece ali um pacote de descontos, um pacote específicos para você. Então você tem uma personalidade, você tem autoridade jurídica para requerer, por exemplo, alvará provisório. Vai ter uma feira, você vai requerer, eu quero usar uma praça para vender, você pede por meio do CNPJ, inscrição municipal, a sua autorização. Então você passa a existir como empresa. Além disso, você tem hoje pelo MEI o menor custo possível para você ser um contribuinte do INSS, ter lá os benefícios do INSS como a aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade e tantos outros ali que você pode alcançar. Eu acho que aqui tem bastante gente que tá ou é desempregado ou está em casa, trabalha informal. Então, o menor custo para você poder regularizar sua situação e contar tempo de aposentadoria. Exatamente. E essa é a sua identidade, a gente chama isso de RG empresarial, é o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então você passa a existir como uma empresa. Aqui, tem um dinheiro no fundo de garantia retido, só no meu aniversário, se eu abrir a minha MEI, eu posso não receber? Não entendi. Eu não acredito que exista vínculo com a questão do FGTS. O FGTS, eu acho que eu entendi, ela deve ter sido pedido a conta de alguma empresa e ficou com o FGTS preso. Não, deu tempo ali com o MEI ou sem MEI, ela vai recuperar esse valor. A MEI não interfere no FGTS de nenhuma maneira. Ótimo. Rosângela, a gente já respondeu, mas eu vou te falar, então, se existe um valor mínimo da renda para abrir uma MEI? Não, mínimo não. Você tem que tomar cuidado com o teto de 81 mil ano. Certo. Aqui. Lembrando ano, só que lembrando, se você abrir naquele ano calendário é proporcional ao número de meses. Então daí não é mais 81 mil. Fecha em 31 de dezembro o ano calendário. Isso. Certo. Sou artesã e também trabalho com marketing digital. Qual é a opção de colocar na MEI? Você vai poder colocar as duas atividades. Você vai colocar como principal aquela que te fizer maior sentido, é aquela que está direcionada ao seu maior fluxo, ao maior número de atividade. E ali como secundária você coloca, por exemplo, se a artesã é a primária o marketing digital como secundária, sem nenhum problema. Você pode pôr até 16 atividades secundárias. Nossa, então dá para fazer bastante coisa. A gente aconselha sempre ser coligada uma atividade com a outra, mas nunca vi também ter alguma atividade muito fora, né? Aqui, ó. Onde pegamos código de barra e as notas? Onde pegar? Isso, é aquilo que eu falei. Se você é uma atividade comercial, compra e venda, você vai ter que entrar em contato com o posto fiscal do seu estado, a Secretaria Estadual, para ela emitir para você as autorizações de emissão de nota, seja uma nota avulsa, ou seja um talão de nota ou nota eletrônica. Se a prestação de serviço é com a prefeitura que vai te dar toda a orientação, toda a direção relacionada a isso. Então cada prefeitura, cada estado tem uma legislação para isso. Algumas é pelo site, outras no balcão da prefeitura, e tudo vai depender da cidade que você está instalado. Certo. Fiz o meu CNPJ, pago todo mês e não tenho loja, mas não sei qual a vantagem. Gisele, então a gente acabou de falar sobre isso, as vantagens, principalmente você ter a sua identidade jurídica, digamos, né? E também está contribuindo para o INSS, né? E também assim, outra coisa que de repente sai fora da parte de contábil, eu que estou sempre lá na 25 de março, tem algumas lojas que vendem no atacado que dão desconto para quem compra no atacado com o CNPJ cadastrado na loja. Então assim, é mais uma vantagem para quem tem uma empresa registrada, tá? Vamos ver aqui. Tive uma microempresa há muitos anos atrás e nunca dei baixa. Posso fazer uma MEI? Aí precisamos avaliar se a microempresa ainda está inapta, está em atividade, ainda que não seja por você, mas perante os órgãos, principalmente a Receita Federal, você não vai conseguir abrir a MEI. Esse é um dos impedimentos. Então a gente sugere que você regularize, encerre aquela atividade para depois você abrir a MEI. Você
Enquanto participante de outra empresa, seja como titular ou sócio, você não pode abrir a MEI, tá? Então, dá uma olhada lá, ver qual a situação daquele CNPJ primeiro. Esse aqui é importante, Anderson. Sou sócia em 1% do meu irmão e a minha empresa está ativa. Posso abrir uma MEI? Não. Se você é sócio de uma empresa, você não consegue abrir a MEI. Quando é microempresa, lá na opção pelo Simples Nacional, existe até a possibilidade de até 10% você conseguir. Mas na MEI existe um item da lei específico dizendo, se você tem participação na tua empresa, não fala quanto você não pode ser MEI. Então, meu conselho é, de repente, não abrir, porque se você abrir, você pode ser considerado depois num desenquadramento como microempresa e ter que pagar todos os impostos como microempresa. Porque lembra o seguinte, o papel aceita tudo, você pode até fazer, pode até tentar, mas lá na frente pode ter uma fiscalização e você ter que arcar com toda a responsabilidade deste ato. Agora a pergunta da Michele. Oi, Mi, beijo pra você, uma aluna muito querida. Eu ter a minha MEI garante o registro do meu nome, da minha marca? Não. Tudo o nome fantasia que você coloca ou a identidade da empresa, se não passar pelo registro de marcas e patentes, você não garante que a marca vai ser sua. Duas coisas diferentes. Então a gente tem que procurar um outro órgão para registrar a marca. De marcas e patentes para você registrar e garantir aquela marca para você. Assim como se você colocar o nome de uma marca já registrada, eles podem vir e exigir que você retire esse nome e até exigir indenização, uma série de coisas, um processo judicial aí. Certo. Aqui, outra pergunta. Abrindo a MEI com restrição no CPF, o credor pode vir a cobrar pela minha empresa? Entendi. Se ele tem... Eu entendo que não, são personalidades jurídicas diferentes. Mas lembre o seguinte, numa ação judicial, se houver a suspeita de uma fraude a credor, o juiz pode decretar sim a busca dos bens que estejam no nome da empresa. Então, não, por meios naturais não, processos administrativos não, mas por meio de uma ação de execução caracterizada a fraude ao credor, você pode sim ter os seus bens, tanto da empresa para o CPF, quanto do CPF para a empresa, para o CNPJ alcançado. Certo. João e Maria, a resposta é sim, tá? Aqui que eu ando, boa tarde. Se eu tiver o nome no SPC Serasa, eu posso abrir a MEI? Pode sim, tá? Não há nenhum impedimento. Aqui. Posso ter mais de uma MEI com segmentos diferentes? Não, a MEI ela é única e específica. Você pode ter na MEI várias atividades, mas mais de uma MEI aberta no seu nome você não consegue. Ótimo. Já trabalhei de carteira assinada, há alguns anos não trabalho mais. Se eu pagar o MEI, dará continuidade no meu INSS sem que parei de pagar desde que saí da empresa? Em tese sim, você vai pagar e ele vai voltar à contagem do tempo normal. Lembra que lá no final, na sua aposentadoria, vai ser tirada a média de contribuição. Ela pode pagar retroativo, por exemplo, ela ficou esse como um ano... MEI, não, aí ela vai ter que fazer um pagamento como facultativo. Até existe possibilidade, mas não pela MEI. Você vai fazer um recolhimento retroativo em outra caracterização, como um autônomo, facultativo, certo. Alguma coisa nesse sentido. Aqui, compras feitas no CPF acrescenta o valor gasto no MEI? Não, são institutos diferentes. O MEI foi criado justamente para você não transitar no seu CPF, tanto entradas quanto saída, para que você transite por lá e pague menos imposto de renda e pague menos contribuição ao governo de impostos relacionados a isso, tá? Então, é importante você ter uma organização, uma gestão contábil ali, transitar no CPF o que são custos e entradas pessoais, o que é empresarial tramita pela MEI, para que você consiga alcançar esse... Certo. O Anderson, com relação a registro de marca, não é a parte contábil, é uma outra empresa. O escritório contábil ele pode até te auxiliar nesse caminho, só que é um órgão exclusivo de registro de marcas e patentes. Então a gente pode até, quem sabe, ser o tema de uma outra live. Pode sim, aí a gente vai trabalhar porque quem vai cuidar disso é um órgão governamental sediado no Rio de Janeiro, que é a Biblioteca Nacional,
o nome de onde ela guarda todos os registros de marca, registro de autoria, livros que você escreve, tudo você arquiva lá, é um órgão de arquivo. E ali ela vai determinar para nós se essa marca existe, se não existe. E existe espalhada pelo Brasil escritórios específicos e especializados que te ajudam nesse registro, tá? Vou tentar buscar essas informações para passar para vocês, tá, gente? Aqui, ó, só compensa abrir MEI se o faturamento mensal for mais ou menos 6 mil? Não, em tese não. Você tem não tem um valor mínimo, exatamente. Né? Você não pode ultrapassar o valor de 6.750, mas você pode, por exemplo, abrir e não faturar nada. A única coisa é que você vai ter que fazer as declarações anuais e apenas manter isso daí, mas não há essa necessidade não dá pra gente caracterizar a abertura ou não por essa média de faturamento. Certo. A Érica aqui, ó, eu trabalho com carteira assinada e sou laceira, posso ter MEI? Pode, né? Pode. A carteira assinada não impede você de você ser uma MEI também. Lembra que você vai estar fazendo 2 contribuições, uma pela empresa e uma pela MEI. Qual que o INSS vai usar numa futura aposentadoria? O maior, não soma. Tá. É parecida essa pergunta aqui, ó. Se eu sou pensionista, posso acumular com o benefício da aposentadoria pelo MEI? Aí depende. Precisa ver qual é o tipo de pensão que você tem. Aí é uma lei mais abrangente, específica, previdenciária. Dependendo o tipo de pensão que você recebe, pode. Dependendo, não. Então aí a gente precisa avaliar o caso e ver que tipo de aposentadoria que é. Certo. Eu pago algum imposto com a MEI? Sim, é aqueles R$ 54 mensais. R$54 que já mensais. está ali incluso ICMS, já está o INSS, o IR, tudo certinho da empresa. Ateliê Enlace Arte. Quero abrir o meu MEI, mas não sei como faço. Então, essa pergunta a gente já respondeu. Eu sugiro que você veja essa live desde lá do início, tá? Então, se a gente responder de novo aqui, acaba ficando maçante para quem já tá desde o início, tá bom? Então, essa live vai ficar gravada, daí você dá uma olhadinha lá, porque tem essa e muitas outras perguntas, tá? Qual é o imposto que eu devo pagar com a MEI? É um imposto único, né, Anderson? É um imposto único de R$ 54 mensal. Já está incluído com tudo ali. Com movimento ou sem movimento, esse imposto ele deve ser recolhido. Ah, tá. Se eu não vendi nada esse mês, não comprei nada... Normal, ele é fixo. E se eu comprei muito, o valor é fixo, né? Isso, aqui. Obrigada, respondeu. Que bom, gente. Essa da carteira assinada também está em dúvida. Ah, que bom, gente, que bom. MEI pode ser usado para loja? Pode. Lembra o seguinte, vai aquele valor, né? Lá no portal ele tem uma lista de atividades que podem, tá? Então você só tem que tomar cuidado se de repente uma atividade que você vai exercer esteja lá como não possível abertura. Então tem uma lista lá no portal, lembrando, é portaldoempreendedor.gov.br, tem ali a lista do que pode e que não pode como MEI. MEI tem prazo de validade? Não tem prazo de validade. Não tem. Só quando morrer. Morreu, acabou. Morreu, acabou mesmo. Aí tem que inventariar os bens também. Certo, aqui ó. Boa tarde, Vanessa e Anderson. Eu esse ano esqueci de declarar o que eu posso fazer para fazer a declaração esse ano. Então ela tem a MEI, né? E eu esqueci de declarar. O que eu posso fazer para fazer a declaração deste ano? Tá. Se for a declaração da empresa, ela tem que entrar no portal e vai estar lá como pendente, ela vai fazer e vai ter uma multinha lá para pagar. Tá? Então vai doer um pouquinho no bolso aí por ter perdido esse prazo. A gente não pode perder essas datas, né? A mesma coisa se de repente é a declaração pessoa física, que é uma outra declaração que não tem nada a ver com a declaração de MEI. Se você não fez no prazo, você também vai ter a multa para pagar. Eu acho que essa live foi demais, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa, boa tarde. Imagina, Silvia. Boa tarde, um beijo pra você. Obrigada, isso é muito importante pra nós. Só você, Vanessa. Obrigada, Anderson. Obrigada, Legal. Anderson. Obrigada Joia, mesmo. Eu fico feliz de poder ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que o pessoal aqui já sanou as perguntas. Olha que pergunta legal essa que entrou agora. Para abrir é fácil, para fechar, difícil, é verdade? E agora? Depende do que é difícil para ela, né? Porque é o mesmo procedimento, você vai ter que fazer as declarações, você vai ter que prestar conta e pedir o encerramento.
O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm dívida, as pessoas têm um problemão para resolver, então se torna difícil não pela burocracia da Receita Federal, por algumas pendências pelos problemas que a pessoa tem. Então, aí não ter declarado um imposto. Exatamente, aí você vai ter que fazer, pagar os impostos, tudo certinho. Manteve em dia, vou encerrar, a dor de cabeça é a burocracia de abrir e de fechar. É a de fechar. Então, assim, se tiver tudo em dia, se declarou todo ano, pagou todos os impostos em dia, tranquilo. Exatamente. Ah, ótimo. Aqui, ó. A MEI só pode ter um funcionário? Só um funcionário. Essa perguntinha. Com o piso da categoria daquele funcionário. Não pode ser maior também. Eu quero pagar mais. Não pode. Ele tem ali um limite de um funcionário no piso da categoria. Certo. Após encerrar a MEI, a dívida indo para o CPF, eu não posso mais abrir outra MEI? Agora, eu acredito que não. Você encerrou, a dívida foi para o seu CPF, é uma dívida do CPF. Você pode pedir sim a abertura de uma nova MEI. Pelo menos não é possível vincular dívida com a regularização. Até que eu sei, é assim que funciona. Não tive nenhum caso concreto ainda, mas não, pelo que eu me lembro da lei, não existe nenhum impedimento. Ótimo. Tem um monte de gente chegando agora, gente, essa live vai ficar salva, tá? No Instagram 24 horas, mas lá no meu Face e no Face do Anderson vai ficar para sempre. Então assim, ó, quem chegou agora, não deixa de ver desde o início se você tem vontade de abrir uma MEI, se você não abriu, se você tem alguma pendência, porque eu tenho certeza que a sua pergunta a gente já respondeu ou já tá respondendo por aqui, tá? Ó, eu e meu esposo estávamos em dúvida em pagar INSS ou a MEI. No seu entendimento, qual seria melhor? Aí é uma questão agora de escolha. A gente precisava entender o caso específico, se ele está recolhendo já para alcançar o tempo e ter a média de salário para aposentar, ou se é só para contagem de tempo. Tá? Porque daí você vai ter que complementar. As duas coisas dá certo, tá? Mas aí é uma análise agora previdenciária. Sugiro que você sente com um contador especialista, ele vai te dar o melhor caminho. A MEI em si, ela te dá a possibilidade de aposentar, mas ela vai limitar se você só ficar no recolhimento da guia a um salário mínimo. Joia. Aqui, ó, Laços de Fita fez uma pergunta, a gente respondeu, mas eu não custa. Ó, sou aposentada por invalidez, posso fazer a minha MEI? Não pode, tá, gente? Você pode pedir, perder, né? Perder a sua aposentadoria por invalidez. Dívida do INSS no caso. Ah, tá, ela já só complementou uma pergunta lá. Será que consigo aposentar pagando a MEI? Sim, se ela você conta normal. Exatamente. 15 anos de contribuição, por idade você já consegue. Essas regras são para todos os estados? Sim, tudo que nós falamos aqui ela é âmbito nacional. Lembra só os detalhes do âmbito estadual para emissão de nota de comércio e alvará de funcionamento e notas de serviço para a prefeitura local do seu município. Agora todas as outras regras, elas são de âmbito nacional. Obrigada. Nossa, responderam todas as perguntas, fiquei muito feliz. Que bom, Luxus, um beijo pra você. Legal. Como é que é? Como MEI é um filho, temos que cuidar. Exatamente. Boa, gostei. Temos que cuidar, temos que relacionar sempre lá Sim. as contas, né? Como a gente já falou no início. Se não consegue, contrata um contador babá. Exatamente. Deixa eu ver aqui. É de Deus, Vanessa, essa live. Amém, legal. com certeza, gente. Opa, aqui, vamos ver. Quem é laceira, a partir de quantos posso abrir a MEI? Gente, não tem um valor mínimo, tá? Não tem um valor mínimo. As perguntas que a gente tá vendo aqui, eu acho que já são perguntas que a gente já respondeu. Então, leiam com calma e vejam, assistam com calma desde o início, porque todas essas perguntas aqui e as perguntas daqui foram respondidas. Tá? Você que entrou agora, veja desde o início, porque é muito importante essa live, tá, gente? Eu agradeço muito, Anderson, você tenha aceitado participar dessa live, tá? Porque eu gosto de trazer não só novidades sobre moda, sobre cor, sobre tendências, mas também tirar todas as dúvidas das laceiras, das artesãs, em relação a tudo, né? Então, por isso que eu convidei o Anderson. Legal, eu que agradeço. Se tiver mais alguma dúvida, se inscreve ali nos nossos canais. Tem muitos vídeos também gravados para área de empreendedorismo, novas ideias de negócio, gestão estratégica.
Se tiver também, precisar de algum serviço, nosso escritório também está à disposição. Eu ia perguntar isso. Se tiver alguém daqui que precise de uma assessoria, alguma coisa... Contacta a gente mesmo por e-mail, pela internet, hoje a gente consegue dar toda a assessoria. Então eu vou deixar os contatos do escritório do Anderson também. E também quiser deixar a questão de dúvidas lá no nosso canal, no Instagram, no Facebook, a gente vai respondendo também com calma. Tá bom? Que joia, gente. Olha só, uma assessoria. Olha aqui o que vocês tiveram. Essa é só a primeira de muitas. É a primeira de muitas, tá, gente? Alguns temas aqui que a gente viu, eu já anotei pra gente fazer uma próxima live. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, tá, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau.